Boa noite, povos e povas! Estou eu aqui de volta, juntinho de vocês. Sinto muita falta de vocês, viu? Quando eu não venho. Mas é bom também ter essa variação, né? Às vezes é o Fábio, às vezes sou eu, porque a gente tem jeitos diferentes de falar, ideias diferentes, sempre passando para vocês alguma coisa que seja legal, que seja uma informação bacana. E hoje o tema é no mínimo emocionante, né? Falar de Maria é sempre uma grande responsabilidade, uma grande emoção, e a gente vai se emocionar junto, eu tenho certeza absoluta. Mas antes da gente começar a se emocionar, vinheta no ar. Muito bom, não esqueçam de dar o seu joinha, que a gente precisa dele. Hoje, gente, é para compartilhar com todo mundo, porque a figura da nossa Mãe Maria é uma figura inspiradora para qualquer hora, para qualquer momento. Então, compartilhe com todo mundo que você conheça, que eu acho que vale a pena. Nós vamos fazer uma conversa hoje bem profunda sobre a história dessa mulher maravilhosa. E se você não faz parte da nossa grande família Gota de Otimismo, vem cá, vem fazer parte. A gente toda semana posta alguma coisa diferente, alguma informação diferente, alguma ideia diferente, sempre meia horinha conversando, batendo papo sobre coisas que a gente acha, né, na nossa humilde visão, que vão realmente acrescentar, né, alguma coisinha na vida de vocês, e isso é super importante. Essa produção de conteúdo, gente, ela é pensada com muito carinho, sabe? Para que realmente a gente toda semana traga algo que seja relevante. Então, compartilha, que eu acho que vai valer a pena. Bom, vamos conversar de Maria? Vamos bater um papo sobre Maria? Existem vários livros, viu, gente? Tem um livro muito famoso que é Maria de Miramês. Miramês é o autor, famosíssimo, e outros tantos por aí, viu? Eu podia também ter pego uma bibliografia maior, na verdade foi falta de tempo, mas se você procurar na internet, você vai achar bastante coisa sobre Maria. Mas nós vamos começar a nossa conversinha lá para trás. Vamos falar da mãe e do pai de Maria, antes de Maria encarnar. Maria foi preparada muito antes da sua encarnação. E eu não sei se vocês sabem dessa história, nós já falamos dessa história aqui algumas vezes, mas eu vou recapitular. Quando Jesus estava para encarnar, foi feito um acordo com o umbral grosso, né? Seria as trevas mais profundas, em que durante 1000 anos eles ficariam fechados num lugar chamado Cidadela. Para quê? Para que a Terra pudesse se preparar vibracionalmente para a chegada de Cristo, que era uma criatura de uma luminosidade tão grande, de uma força tão grande, que a Terra precisava estar um pouco mais bem preparada. Então, durante 1000 anos, houve essa preparação no planeta para o advento do Cristo. Então, essa preparação começa lá para trás dos bisavós, dos tataravós de Jesus. Mas esses a gente não sabe da história. A gente sabe da história dos avós, por parte de mãe, né? A mãe de Maria, Ana, pai de Maria, Joaquim, já estavam com muita idade, né? A gente não sabe dizer quantificar esta idade, porque naquela época, 40 anos era muita idade. A pessoa já era considerada idosa e já estava características, né, idosa mesmo, porque a vida era muito difícil, porque não tinha medicamento, porque a medicina nem existia. Então, assim, com 40 anos a pessoa já não tinha mais dente, já tinha cabelo branco, a coisa era bem complicada. Enfim, não sei te quantificar quanto que Ana e Joaquim tinham, mas eram considerados idosos e não tinham filhos. E queriam muito, óbvio, ter filhos, que era, né, era uma das condições para continuar o nome da família,
ter sempre alguém que pudesse cuidar da pessoa na velhice, tinha toda essa característica. A gente tem que pensar que era outro país, era outra época e outra cultura. E aí, vamos deixar a Ana e Joaquim quietinho lá dentro da casa deles? E nós vamos lá para os essênios. Os essênios eram um povo considerado na época um bando de maluco, né? Como se fosse assim uma cultura hippie, um povo esotérico. A maior parte dos outros povos não entendiam os essênios. Eles eram extremamente espiritualizados e viviam para a espiritualidade. E considerado um povo muito inteligente, muito sábio, mas assim, um bando de maluco, né? Não eram assim vistos como pessoas assim com que, por exemplo, tem um problema na cidade, vamos falar com os essênios. Eles não eram considerados dessa forma. Eram muito sábios, não sei o quê, mas eram tudo meio doido, né? Então, essa na consideração do povo da época. Lá dentro dos essênios, o grande mestre essênio, né, um dos maiores da época, teve um sonho. Ele sonhou que ele caminhava, né, num bosque e num lago ele encontra uma senhora grávida sentada. E foi falado para ele, esta criança terá que ser muito bem preparada. Essa criança será de uma importância muito grande para o mundo inteiro e é você que deve prepará-la. Acabou o sonho aí. Ele vai tendo a vidinha dele, né? Ana engravida, né? E um belo dia esse grande mestre essênio está caminhando num bosque e encontra a Ana grávida, sentada debaixo de uma árvore, próximo de um lago. E ele vai até a Ana, já percebe uma vibração diferente, lembra que os essênios eram criaturas muito mais espiritualizadas, e vira para Ana e fala, se apresenta, fala que ele é um grande mestre essênio, piriri, piriri, pororó, e que quando esta criança nascer, eu vou ajudar a cuidar dela. Ana e Joaquim também tinham uma cabeça diferente. Né? Óbvio, eram criaturas que já estavam encarnadas, preparadas para receber Maria. E acharam aquilo excelente. Acreditavam muito na cultura dos essênios e tinham uma grande preocupação, porque eles tinham idade. Lembra que falei para vocês? A pessoa tinha idade, não vivia muito tempo. Eles tinham medo de que Maria ficasse órfã muito cedo e pelo menos eles estavam tranquilos de que alguém iria cuidar da menina. E esse mestre essênio passa a visitar Ana com constância. Então Maria nasce, né, ele conhece, 1 ano, 2, 3, quando Maria tinha por volta de 7, 8 anos, ele aparece na casa da Ana e fala que vai levar a menina para que ela seja criada dentro da cultura dos essênios, que receba toda a sabedoria. E ele leva com ele a própria filha dele. A filha dele, na época, era responsável, vamos dizer assim, por evangelizar, cuidar das meninas da época, das pequenas meninas da época. E levam Maria para dentro da cultura lá dos essênios. Maria passa a ser educada por eles, mas Maria começa a dar problema. Porque Maria sabia muito mais do que a própria filha desse mestre. E ela começa a trazer ensinamentos maiores do que o que estavam lá. E esse mestre, então, é obrigado a devolver Maria para a mãe e para o pai, para Ana e para Joaquim. Porque ela lá dentro, ela era um polo de... Acabou virando pelas pessoas, não por ela, né? Maria era muito doce e muito dócil, mas ela acabou virando um polo de confusão dentro dos essênios, porque ela tinha uma sabedoria muito grande. E Ana e Joaquim já sabiam que ela era realmente uma criatura muito especial, porque ela trazia ensinamentos, ideias, a capacidade que ela tinha de ajudar os outros, de se doar para as pessoas, e assim foi. Maria foi crescendo e realmente Maria ficou órfã. Os pais faleceram
e ela muito jovenzinha, e dentro da cultura judaica, né, porque Maria também era judia, assim como Jesus, da época, quando uma menina ficava órfã, o rabi da sinagoga que cuidava dessa menina tinha que arranjar logo um casamento para que ela não ficasse sozinha, desamparada. Era uma cultura da época. E aí chegamos em José. José, na época, já era um senhor de mais idade. Vamos imaginar que Maria tivesse seus 15, 16 anos e José tivesse seus 30 e poucos anos. Mas José tinha ficado viúvo. E José era considerado um bom homem dentro daquela tribo judaica, daquele povo que estava lá dentro daquela cidade, que é Nazaré. Ele era muito bem conceituado como um homem bom, um homem justo, e ele tinha filhos, e a questão maior é que tinham filhos de José que tinham a idade de Maria. E José, na verdade, não queria se casar de novo. Ele estava ainda sofrendo as dores da viuvez, né, muito próxima, né, muito recente, e vendo aquela menina com a mesma idade dos filhos dele, José não achou certo. Mas tanto o Rabi pediu e mostrou para José um outro lado, né, que ele poderia ajudar a cuidar dela. Ela já era conhecida pela sua bondade, pela sua generosidade, principalmente pela sua beleza. Uma mulher muito bonita para os padrões da época. E José não conhecia. Então José, num belo dia, o Rabi faz esse encontro, né? Explica para Maria. Maria já sabia do conceito da época, né? Da ideia de que ela teria que se casar por ter ficado órfã. E José, quando vê Maria e a beleza de Maria, contam que ele se ajoelha a ela, né? Se ajoelha aos pés dela e imediatamente pede para casar com ela. Mas também, como um conceito da época, eles não poderiam se casar imediatamente. Tinha que existir um período de noivado e depois o casamento. E José fazia viagens como o povo da época constantemente, porque, como todo mundo sabe, ele era carpinteiro, né? E precisava sempre viajar para fazer as suas vendas, os negócios, etc, etc, etc. E aí acontece a parte que a gente mais conhece, né? Anjo Gabriel chega até Maria e avisa que ela vai receber no seu ventre o Filho de Deus. E é uma coisa bastante interessante, porque isso já era uma coisa tão conhecida na época, que é óbvio que Maria se sentiu assustada e privilegiada ao mesmo tempo, mas todo mundo já sabia da chegada do Cristo. Todos os profetas já tinham falado, já tinham profetizado que o Jesus iria chegar, né? Que o Cristo, o Salvador, o Messias iria chegar. E assim, todo mundo já sentia a presença, é uma coisa interessante, né? Vibracional de Jesus perto. Eu não posso nem imaginar o que possa ser isso, né? Mas deve ser uma coisa maravilhosa. E para vocês terem uma ideia, as plantações frutificavam mais, as flores eram mais bonitas, os animais eram mais dóceis, isso durante um bom tempo, né? Então, assim, houve uma melhoria geral de todo o planeta Terra, principalmente naquela região, né? A região lá onde hoje é Irã, Iraque, Síria, Turquia, Afeganistão, aquele pedaço todo lá, uma eclosão espetacular da natureza por causa do Cristo estar chegando mais perto. Então eles já sabiam que isso ia acontecer. E Maria, obviamente, aceita a tarefa, porque claro que ela já tinha sido escolhida por Jesus antes de encarnar, né? E esse é outro pedaço muito interessante, porque Maria foi uma criatura escolhida por Jesus para ser sua mãe. A sua mãe aqui na Terra e nessa encarnação. Então era um espírito de elevadíssimo, né? Onde Jesus se sentia tranquilo em ser criança, em ser bebê e ser cuidado por ela.
Ele sabia que ele estava em boas mãos e ele confiava cegamente na capacidade, na amorosidade de Maria, né? E aí dá aquela confusãozinha, né, gente? Que José, depois de uma viagem, volta e Maria avisa que tá grávida, e aí ele não quer casar mais, e começa aquela confusão, acham que ela tinha sido adúltera, sem mesmo ter se casado, e foi aquela confusão geral. Até que o anjo Gabriel chega em José e fala que não, que tá tudo certo, que realmente Maria tinha engravidado, tinha concebido uma criança sem contato nenhum com homem algum, e que ele seria o pai do Salvador de Jesus. Bom, aí a gente sabe toda a história, eles se casam, quando Jesus está para nascer, muita gente fica, né, nessa dúvida, por que se eles eram de Nazaré, Jesus nasceu em Belém, que é outra cidade, né? Porque na época sempre se fazia, né, os romanos que comandavam todo o território, esse território todo como uma grande, um grande poder em cima de todo o povo, né? Eles faziam dessas cidades todas verdadeiras colônias, né, de uma grande metrópole que era Roma. Os romanos exigiam que todas as pessoas fizessem o censo. É esse censo igualzinho que a gente tem aqui. Só que hoje em dia o que acontece? O censor vai na casa das pessoas. Antigamente, nessa época, nessa situação em que a gente está aqui, não, as pessoas tinham que voltar para a sua cidade e dar o nome e falar que está casado e quantos filhos tem, aonde mora, etc, etc, etc. E José era de Belém. Então ele pega Maria, bota em cima de um burrinho, Maria grávida de 9 meses, e eles vão de Nazaré até Belém para fazer o censo. Mas Belém, que era uma cidade grande e que tinha muita gente que tinha nascido nela, estava entupida de gente e não se achava um lugar para eles ficarem. Por isso que Jesus acabou nascendo numa estrebaria, né? Porque era o único lugarzinho que alguém, né, com um pouquinho de pena de Maria grávida de 9 meses, deu um canto para eles ficarem, né? E bom, e aí o que acontece? Existe aquela perseguição, né? Herodes é avisado por um profeta, né, que trabalhava para ele, que o Salvador havia nascido e que ele seria o grande rei. E Herodes, com a cabecinha, né, do tamanho de uma cabecinha de alfinete, acha que o tal do rei vai tomar o seu trono e manda matar todos os meninos até 1 ano. Maria e José são avisados e fogem. Fogem para onde? Para o Egito. Jesus, então, ficou no Egito por volta até de 3, 4 anos. Né? Quando José foi avisado que não havia mais perigo nenhum, porque Herodes tinha morrido, e aí eles voltam para Nazaré, né? Para a cidade original, onde José, inclusive, tinha deixado os filhos mais velhos, etc. e tal. Bom, até aqui todo mundo, a história até é mais ou menos conhecida, né? Aí as pessoas falam assim, né? Poxa vida, mas por que Maria não ficava junto com Jesus quando Jesus começa a pregar com 30 anos? Primeiro porque Maria já era idosa, né? Lembra que eu falei para vocês que as pessoas ficavam idosas muito fácil, muito rápido, né? Maria não iria aguentar fazer aquela peregrinação que Jesus fazia entre uma cidade e outra, porque as coisas não eram muito simples. Não tinha carro e nem carroça. E Jesus não usava, inclusive, nem burro, nem cavalo, nem camelo, nada disso. Eles iam andando. Se vocês verem como é uma cidade para outra, na época, a coisa era feia. Passava por vale, passava por deserto, é tudo muito pedregoso, é tudo muito seco, situação bem difícil mesmo, né? Tinha que ter um preparo físico legal. Mas isso não quer dizer que Maria não aceitava e não entendia a pregação de Jesus. Maria sabia exatamente o que estava acontecendo. Porque, como eu falei para vocês, era uma pessoa extremamente bem preparada.
Alguns estudos falam que ela teve mais filhos com José, outros falam que José nunca teve coragem de tocar nela, porque ela era a figura da santidade, da pureza. Pra gente também é indiferente, né? Não faz muita diferença se Maria morreu virgem, se não morreu, se é a Virgem Maria, se não é. Gente, que diferença faz? Nenhuma, né? A diferença pra gente realmente em relação à pessoa, à criatura. Então, assim, tem uma passagem de Jesus que fala na Bíblia, e está inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que Jesus estava pregando se eu não me engano, agora eu não vou lembrar da cidade, mas enfim, chega Maria e os irmãos de Jesus podem ser os filhos de José e podem ser irmãos que Maria teve com José, indiferente, que tinham vindo buscá-lo porque achavam que ele estava ficando louco, né? E aí que ele dá a seguinte, né? Ele dá o seguinte ensinamento: quem são os meus irmãos e quem é a minha mãe? Querendo dizer que, na verdade, nós somos todos irmãos, etc, etc, etc. Mas isso não quer dizer, e a gente tem que dar um desconto nas traduções, etc e tal, e até no entendimento que os apóstolos tinham daquilo que ele falava, não queria dizer que ele estava desdenhando da mãe e dos irmãos, de hipótese alguma, não tem nada a ver com o Cristo isso. Enfim, existia realmente um relacionamento de muito amor e de muito carinho, de muita compreensão de Maria para com a tarefa de Jesus. Mas é óbvio que ela tinha muito medo do que ia acontecer, né? Nós não podemos de jeito algum tirar a parcela da mãe. Imagina seu filho indo contra todos os governos e todos os poderosos, você sabendo que ele está certo, mas o medo do que poderia acontecer com ele. E isso ela tinha, não tem dúvida nenhuma. Até chegar ao ponto, né, de que realmente Jesus é condenado, crucificado, Maria sofre horrores, né? Porque ela já sabia que esse ia ser o destino dele mesmo, porque ele estava indo completamente nesta direção. Para nós estudiosos, existe até uma teoria muito interessante, de que, óbvio, tudo aconteceu como tinha que acontecer, e que o corpo físico de Jesus não iria aguentar mais muito tempo, porque o nosso corpo, a nossa constituição física aqui na Terra é muito primitiva. E o Espírito do Cristo é algo gigantesco. Tanto é que falam em estudos aí que quando Jesus dormia, o espírito dele realmente saía fora do corpo para dar descanso àquele corpo físico, àquele cérebro primitivo, porque senão aquele corpo não iria aguentar. Então, assim, Jesus, ele não ia durar muito tempo, porque o corpo físico não iria suportar tanta energia, tanta capacidade intelectual durante muito tempo. Tanto é que quando Jesus realmente desencarna, que ele é colocado dentro daquela caverna, né, de uma catacumba fechada com uma pedra. Hoje em dia se fala muito sobre isso, que o santo sudário, que é o tecido que cobriu Jesus, ele sofreu uma cisão celular, né? Ele foi uma bomba atômica mesmo. E só bombas atômicas, né, uma cisão do núcleo celular, que são capazes de imprimir no tecido aquela imagem do jeito que foi. Então ele teve uma explosão atômica mesmo, né? O corpo dele realmente não aguentou mais mesmo, explodiu. É uma coisa bastante interessante, se vocês quiserem pesquisar, inclusive, a respeito desse assunto, tem bastante coisa por aí. Mas a nossa conversa não é disso. Hoje, nossa conversa é sobre Maria. Muito bem, na cruz ainda, Jesus vira para João, que era o apóstolo mais novo, e muitas pessoas falam que era o apóstolo preferido dele, talvez fosse a pessoa que compreendesse melhor o ensinamento do Cristo, a dimensão de Jesus,
E como ele era o mais novinho e o mais apto emocionalmente, Jesus fala: mãe, eis o seu filho, filho, eis a sua mãe. Então ele apresenta João, lógico que Maria já conhecia, mas ele pede para João para cuidar dela na velhice. E realmente foi o que João fez. João compra uma casinha bem afastada para que Maria tivesse bastante tranquilidade na velhice e cuida de Maria. E é interessante que essa casinha passa a ser muito conhecida. Os viajores, os doentes, todos passam lá para receber o carinho da mãe Maria. E Maria fica sabendo, né, durante várias informações de João e de outras pessoas, a perseguição que acontecia no cristianismo. Porque logo após Jesus ter sido crucificado, cada apóstolo também foi perseguido, preso, muitos também foram crucificados, mortos, enforcados, etc. e tal. Maria sabe dessa perseguição e que os cristãos passam a ser mortos, né, no Coliseu, naquelas bagunças de Roma, e ela fica muito triste, ela é muito chateada com essa questão de que as pessoas sofriam pelos ensinamentos certos, corretos que o filho dela tinha trazido. E aí nós vamos para um outro pedacinho, uma outra história de Paulo. Paulo, o grande arauto do cristianismo, que foi Saulo, enquanto romano, perseguidor dos cristãos, depois vira Paulo, tinha vamos dizer assim, um discípulo, que era Mateus. Mateus era médico na época, uma pessoa muito sábia, sabia escrever, assim como Paulo. E Paulo, logo no finzinho da vida, já bem velhinho, fala para Mateus ir visitar Maria e pedir para que Maria contasse a história do Cristo segundo aquilo que ela tinha entendido, segundo a visão dela. E aí existe o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, Mateus não conheceu Jesus, não viveu com Jesus. Mateus foi até Maria e foi Maria que ditou para ele escrever o Evangelho. Então vocês vão perceber, se vocês fizerem um estudo da Bíblia, que o Evangelho de Mateus ele é um pouco diferente de Lucas, João e Marcos, que viveram junto com Jesus. Mateus era discípulo de Paulo, conhecia muita coisa da história de Jesus por Paulo, que também não tinha convivido com Jesus, mas tinha escutado de outros. Mas ele vai então até Maria, ainda já bem velhinha, e pede para que ela conte a história. Então, quando vocês leem o Evangelho de Mateus, na verdade, vocês estão lendo o Evangelho de Maria. Né? Muito bom. E aí chegamos no finzinho da encarnação dessa mulher maravilhosa. Ela bem velhinha, dizem as histórias, que um belo dia sozinha, João tinha saído, aparece um viajor, um mendigo na porta dela, muito alto. Maria estranhou que ele era muito maior do que o normal da época, pedindo um copo d'água. Maria pede para ele sentar, né? Ele estava com uma capuz cobrindo o rosto, e quando ela põe ele na mesa, né? E entrega o copo d'água e ele põe a mão para fora da manga, existe uma marca, né, de machucado na mão, e ela estranha aquilo, e ele tira o capuz. É Jesus. E Jesus fala para ela que tinha vindo buscá-la, que tinha encerrado a sua tarefa aqui no planeta como encarnada. E ela faz um pedido final, que ela gostaria de ir até as catacumbas, onde existissem cristãos que estavam condenados a morrer lá na boca do leão, né, naqueles shows de horrores que os romanos faziam, e ela queria ir até lá e abençoar aquelas criaturas que sofriam nas catacumbas. Jesus então pede que anjos levem a sua mãe até lá, e num livro, eu acho que é o Ave Cristo, do Emmanuel,
há 2000 anos. Algum deles é Emmanuel que conta essa história. Ela já em espírito, ela vai próximo a uma mocinha na catacumba, tá aquela, né, tá próximo a abrir as portas e os cristãos serem jogados aos leões. E os cristãos em oração, em desespero, em medo, ela vai próximo de uma mocinha que está lá e canta uma música, e essa moça começa a cantar. E todos os cristãos pegam a música com muita facilidade, e quando abrem as portas para eles serem jogados aos leões, eles entram cantando essa música. E Maria vai embora para o plano espiritual. É uma história muito, muito, muito linda. E, bom, quando chega do lado de lá, óbvio que essa mulher espetacular não vai ficar de braço cruzado. Jesus dá para ela uma das tarefas mais espetaculares e mais maternais possíveis aqui no nosso planeta. Maria é a grande diretora, maior, a presidenta, a grandona, a maior zona, que cuida de todas as zonas umbralinas. Maria cuida de todos os postos de socorro pessoalmente, né? Ela que comanda o auxílio, a busca, o cuidado de todas as criaturas que se perdem no umbral. Maria, essa mulher espetacular, trabalha hoje ainda, depois de 2000 anos, nos umbrais, cuidando de todos nós que vamos parar muitas vezes. Não estou falando de umbral grosso, hein, gente, de coisa, né, das pessoas que se perdem realmente no umbral. Todos nós provavelmente já passamos pelos cuidados dessa mulher, né, de sermos recolhidos, amados, cuidados, amparados, tratados, por conta do amor de mãe gigantesco dessa mulher. Falei que a gente ia se emocionar junto. É quase impossível a gente falar de Maria e não se emocionar. Vou pedir pro Fábio colocar uma imagem agora, para eu me recompor um pouquinho. Essa é a imagem que Chico Xavier pediu para um artista fazer, porque Chico tinha contato direto com ela. Então tá aí, a figura da nossa mãe Maria. Muitas pessoas falam, nossa, mas naquela época não tinha gente clarinha, naquela região tinha sim, gente, porque os romanos também eram claros e existia muita romaria de gente de um lugar para o outro. Maria era assim, loira de olhos claros, assim como Jesus também. Jesus disse que não era loiro, ele era castanho claro, mas também tinha olhos claros. Né? Não era aquela figura morena, escura, porque existe aí uma descendência de povos, né, que tinham essa questão de ter os olhos claros, etc e tal. O Chico tinha contato direto com ela e Chico falava que ela era tão linda, que uma vez ele, conhecendo um artista plástico, né, foi falando, o nariz é assim, o olho é assim, nananana. Não, Chico disse que essa figura não é nem um décimo da beleza de Maria, mas que já dá para se ter uma ideia de como ela é, né? E aí assim, vamos chegando para os dias de hoje, né? Maria continua lá no umbral, cuidando de todos nós, e ela faz algumas aparições, obviamente. Ela vivia falando com Chico. E assim, dentro do espiritismo, nós temos uma pessoa que foi visitada pessoalmente por ela, Eurípides Barçanufo. Eurípides, em Sacramento, construiu o sanatório Sacramento. Era uma criatura tão espiritualizada que era capaz de ter bicorporeidade, né? Ou seja, ele ficava em 2 lugares ao mesmo tempo, quer dizer, era um ser muito especial. E quando ele tinha 30 e poucos anos,
Ele ficou muito, 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 muito doente e Maria veio pessoalmente conversar com ele e falar: você quer ser curado e continuar a tarefa aqui em Sacramento, ou você quer ir para o plano espiritual e iniciar um planejamento novo, que seria aí a construção do Hospital Esperança. E ele prefere ir para o plano espiritual porque ele já havia deixado pessoas da confiança dele cuidando do sanatório. O sanatório já estava, né, estabelecido, ele já tinha construído, aí já estava no começo da criação da escola, né, a escola espírita que existe até hoje lá. Eurípides já tinha feito toda uma pedagogia especial que é usada até hoje nas evangelizações infantis de todo o Brasil. E ele realmente prefere ir para o plano espiritual e iniciar esse projeto. Bom, gente, então assim, da história bem recente de Maria, talvez a mais recente de todas que a gente tem contato, foi do último dia 31 de janeiro, para a gente encerrar a história que a gente tem aqui, né? O último 31 de janeiro teve um concílio do plano espiritual maior muito especial, para que o planeta Terra tiver. Isso foi veiculado na internet à torta e direita. Quem quiser vai pesquisar aí que tem muita coisa falando disso. Diz que o plano maior espiritual da Terra se reúne de 3 em 3 meses para saber em que pé que nós estamos, né? Por causa dessa questão da regeneração, por todo o cuidado que eles estão tendo com todo o plano de regeneração da Terra. E assim, o último dia 31 de janeiro teve um concílio muito especial, onde eles reuniram a maior parte das pessoas, da população da Terra, pedindo para que a população da Terra tivesse se prometesse um maior desenvolvimento, né? E para quê? Para afastar ou para postergar ao máximo possível o segundo ceifador. O primeiro a gente sabe que foi a pandemia, né? Que nós ainda estamos nela, não saímos, ainda não estamos completamente livres. Mas o segundo seria, diz que, uma coisa muito mais drástica. E segundo, criaturas com amor gigantesco por nós, como Maria, talvez nós não tivéssemos ainda maturidade suficiente para passar. Então, pessoas como ela, que se preocupam maternalmente por nós, pediu para que isso fosse postergado. E aí fizeram uma série de estudos aí e falaram: tudo bem, se o povo da Terra, que está mais acordado, conseguir prometer para si mesmo uma melhoria mais ampla, a gente consegue postergar isso um pouco mais e talvez até minimizar um pouco mais. Então foi feito esse concílio dia 31 de janeiro e, segundo aí o povo das fofocas espirituais, nós temos aí 9 meses para melhorarmos o máximo que nós pudermos, para tentar elevar o padrão vibracional da Terra. E após esses 9 meses vai ter um novo concílio, onde vai ser a decisão do que vai acontecer em relação ao segundo ceifador. Mas diz que ela briga por nós realmente como se fosse uma grande mãe, pedindo clemência, pedindo ajuda, pedindo para postergar, falando que ainda não. E nós agora, né, passando por essa questão que a gente está aí com esse terremoto terrível, eu tenho lembrado muito dela e por isso até esse tema de hoje, né? Ontem estava passando na televisão, né, quantas mães chorando aí por perda dos seus filhos e quantos filhinhos que perderam sua mãe. Então vamos lembrar bastante da Mãe Maria durante esse tempo todo que a gente está aí, em prece pela Síria, pela Turquia, e lembrando também que é muito perto de onde Jesus esteve e da onde ela encarnou na última vez, né? Então vamos pedir muito para essa mãe que nos ama tão profundamente, para que ela se compadeça desses coraçõezinhos que sofrem tanto nesse período que a gente está. E é isso. Para eu não chorar de novo, vamos encerrar. Porque senão eu acabo me emocionando outra vez. E sempre no finalzinho a gente dá para vocês uma ideia de uma instituição. E hoje não vou poder fazer coisa diferente. Eu vou falar do Acnur.
O Acnur é uma instituição que está diretamente ligada agora, especificamente, com os terremotos da Síria e da Turquia. Então, se você, além das preces, que isso, gente, a gente tem que fazer mesmo, tá? Não nos deixemos de lado. Nós podemos ajudar muito, muito com as nossas vibrações e com as nossas preces. Faça uma forcinha, todo dia, faça uma prece, faça uma mentalização por aquele povo que está sofrendo tanto, né? Mas se mais do que isso você quiser doar em dinheiro, vai direto para eles, em equipamento, em alimento, em cobertor, em água, então você doa para doar.acnur.org. Acnur eu vou soletrar: A de abelha, C de casa, N de nariz, U de urubu, R de rádio, tá? Acnur. Vou falar de novo. Se você quiser ajudar esses nossos irmãos que estão sofrendo tanto, gente, doar.acnur.org. Então, assim, não esquece de dar seu like. Falei para vocês hoje que, né, acho que vale a pena a gente compartilhar com todo mundo. A história de Maria é muito linda. E se vocês quiserem conhecer mais, tem muito livro da história dela. E vem fazer parte da nossa família. Não é sempre que eu choro aqui, não, tá? Aliás, raramente. A maior parte das vezes é mais alegria mesmo. E mais chapuletada, que a gente precisa de muita chapuletada pra gente tomar juízo e vergonha na cara. E para terminar a live de hoje, gente, eu trouxe uma música que também me emociona demais, eu não sei porquê, mas para mim me dá assim muito a vibração que eu imagino de Maria. É uma música que foi composta por uma freira e ela é cantada por uma freira italiana, chama-se La Voce di Maria. E dizem aí na internet que é uma música milagrosa, que é onde ela toca, ela transforma as coisas à sua volta. Eu não sei se ela é milagrosa ou não, mas eu sei que ela tem uma energia espetacular. Então nós vamos terminar a live de hoje com essa música maravilhosa pela freira que compôs, porque agora já tem versão em italiano, em espanhol, em português, essa é a original. Escuta, curta aí e nessa vibração espetacular, que você tenha uma semana muito, muito linda. Um beijo enorme para vocês. Curtam aí, La Voce di Maria. La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite e le porta via. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta al cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, suo sorriso dolce che ci fa cantare. Sei la mamma mia. Gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore
sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia, che sussurra il cuore sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia, la sua tenerezza e splendida bellezza, immensità, armonia, la voce di Maria, lo sguardo di Maria, suo sorriso dolce che mi fa cantare, sei la mamma mia. Gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia, che sussurra il cuore sempre di più il nome di Gesù.